Oi, gente! Essa produção linda e maravilhosa que vocês estão contemplando hoje tem um nome, hein? Anote aí, Micaela Manweiler. Obrigada, amiga. Nossa equipe está crescendo e eu sou grata a Deus por isso. Roda a vinheta que hoje eu quero falar para vocês sobre 5 P's. Eu tenho mais de 18 anos trabalhando no ministério junto com os meus pais e eu adquiri uma boa bagagem nesse tempo, servindo da vassoura ao púlpito, e eu percebi que existe algo que é comum à jornada de todo cristão, e eu intitulei esse vídeo hoje de 5 P's, porque existem 5 palavras que começam com P, que precisam ser observadas e consideradas na nossa jornada. Quero falar com você sobre promessa. Você tem promessa de Deus para sua vida? Se você tem, então olha, me prova que você tem, já notifica aí esse vídeo, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações que a gente vai falar sobre essa promessa. Quero falar também com você sobre o processo, quero falar sobre o propósito, sobre paciência e perseverança. Gente, a gente não galga o sucesso na nossa vida cristã, na nossa vida com Deus, se a gente não lidar com esses 5 P's. Todos nós aqui temos uma promessa da parte de Deus. Fala sério, você, como eu, é cristã desde criança, cresceu num ambiente onde as promessas elas ficam sendo anunciadas o tempo inteiro. Deus ele traz as promessas para nos avisar coisas que vão acontecer. Com que objetivo? Simplesmente para a gente chorar ou se alegrar e vibrar? Não, para que a gente venha se preparar. Então a promessa, ela é dada para mim e para você para que haja um preparo. Eu conheço pessoas que receberam a promessa no domingo sobre ir para as nações e na segunda já estava com a mala pronta. Calma, calma, calma. Não é bem assim. Quando você recebe uma promessa de Deus, tenha em mente que aquilo é um anúncio de algo que vai acontecer. Mas você precisa entender que entre a promessa, o P da promessa e o P do cumprimento do propósito, o P do propósito, existe um time, existe um tempo chamado processo. E nesse processo nós temos que desenvolver os outros 2 P's, paciência e perseverança. Recentemente eu acabei de assistir a série de José e, gente, como foi longo o processo de José, como ele precisou ser provado e aprovado na paciência e na perseverança. Mas o bom dessa história é que no final das contas, Deus sempre vence. Se você está vivendo uma estação onde você não tem alegria completa ou não está desfrutando do cumprimento do propósito, é porque você está na estação do processo e tá tudo bem, gente, olha, tá tudo bem e não está tudo bem, porque o processo é a estação do aprendizado, o processo é a estação da preparação, o processo é a estação da maturação, para que aquilo que Deus anunciou, independente do tempo que leve, possa se cumprir no P chamado propósito. E como que a gente desenvolve paciência e perseverança no meio do processo? Pode parecer que eu estou falando coisas que são distantes da sua realidade, porque quando a gente está debaixo de pressão, o que a gente menos quer é ser paciente, ser perseverante. A gente quer uma solução que leve a gente direto para o propósito. Mas sabia que se você chegar num propósito sem a maturação correta, você pode até falecer antes do tempo, você pode não cumprir esse propósito com maestria, você pode perder grandes chances e oportunidades. Então eu vim aqui hoje para te dizer, seja paciente com o seu propósito, seja paciente com o seu processo, seja paciente com a promessa de Deus para a sua vida. E o que é ser paciente? Uma vez eu disse isso para Deus, Deus, eu não sei o que é paciência, eu tô sendo paciente, você diz que eu tenho que ser mais paciente, e ele me diz, Carol, paciência é aquilo que eu tenho com você. Deus levantou um liderado para poder falar isso comigo, e a minha vida passou a ser outra depois dessa lapadinha santa. Eu entendi que nós precisamos ser pacientes com o processo de Deus na nossa vida. Ele deu a promessa para você se alegrar, para você vibrar, para você chorar, se emocionar, mas Ele quer também que, além de todas essas emoções envolvidas no dia que você recebe a promessa, você se prepare para entrar num processo de preparação, para que você venha viver o cumprimento do propósito. Quanto mais paciente e perseverante você for no processo, mais curto ele será. Quanto mais reclamão você for no processo, mais longo ele será. Quanto mais você demorar para amadurecer no processo, mais longo ele será. Às vezes nós ficamos de braços cruzados dizendo, eu tô esperando Deus fazer, é o tempo de Deus. E Deus hoje está dizendo através dessa vasilha, desse vaso aqui, que não é o tempo dele, mas é o seu tempo. É o tempo que você cresce, é o tempo que você amadurece, é o tempo que você desenvolve, é o tempo que você se entrega, é o tempo que você renuncia, é o tempo, criatura, que você confia que todas as coisas no controle dele vão dar certo. Então hoje eu quero te
estimular a desenvolver a paciência. E olha, a paciência nos moldes bíblicos não é simplesmente você ficar quieto na sua esperando, mas é você envolver alegria, bom ânimo no meio desse processo, entendendo que até as situações ruins, elas vão promover em você um amadurecimento, vão forjar o seu caráter. E olha, eu gosto de pensar sobre as coisas que aconteceram no ministério de Jesus. A gente sempre vê na palavra, né? Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, pelo profeta Jeremias. Até a perseguição de Jesus no momento que ele nasceu havia sido predito por algum profeta antes. Então a gente percebe que até as coisas ruins que acontecem, de alguma forma elas cooperam para o nosso bem. Eu não estou dizendo aqui que Deus ele promove as coisas ruins ou ele atrai as coisas ruins para nós. Não. Acontece, gente, é a lida da vida. Jesus ele nos diz que no mundo nós teríamos aflições, mas a gente luta confiante na vitória, porque esse mesmo Jesus que falou que teríamos aflições, ele diz para termos bom ânimo. Por quê? Porque ele venceu o mundo. E essa longanimidade, esse longo ânimo tem a ver com a nossa paciência. Então, enquanto você espera reclamando, você não produz a paciência bíblica. E hoje eu quero te estimular a produzir a paciência com alegria, porque ela vai te encaminhar à perseverança. Quando você persevera até que o resultado seja completo, o que é que acontece? Você vive o cumprimento do propósito. E assim como aquela mãe que sente muitas dores para poder parir, para poder dar à luz, quando a criança nasce, o que é que ela tem? Profunda alegria. Ela nem sequer se lembra das dores do processo do parto. E eu declaro que assim será na sua vida, né? Depois que você passar por esse tempo, que é promovido por Deus para forjar o seu caráter e que é determinado por você nas suas entregas, na sua renúncia, você vai viver uma estação de tanta alegria que você nem sequer vai se lembrar de todo esse tempo que você passou no processo, que muitas vezes não é tão confortável. Gente, mar calmo não faz bom marinheiro. Então fica tranquilo, porque esse processo vai produzir um bom resultado para que você chegue ao cumprimento do seu propósito.